Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sâncio, informando que estudávamos em alguns problemas da mansão as leis de causalidade. Anelando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, indagávamos sobre a dor. E o grande mensageiro, como que abdicando por momentos a elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. Sim, a dor. Estudo-a igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos portadores dos estigmas de padecimentos atrozes que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. Até ali, não obstante ligeiramente, convivera com numerosos instrutores. De muitos deles conseguira ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum até então me trouxera ao espírito aquele amálgama de enlevo e carinho, admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Enquanto Sâncio falava generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça, mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. E sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam pela face. Não pude saber se Hilário estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sâncio somente dominado por sua grandeza humilde. E perguntava para mim mesmo de onde vinha aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso tão simples d'alma. Onde conhecera eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe recebera um dia o orvalho de amor divino, assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? O ministro percebeu minha emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz, e qual se quisesse advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, tudo sobre questões não pessoais e te responderei quanto puder. Grande benfeitor Sâncio, poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta desta natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. E para melhor entender o karma ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade a se lhe expressar no mecanismo de justiça inalienável. Se no círculo das atividades terrenas qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade,
a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sobre a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. E nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores, porquanto nas primeiras encontramos a crescente glorificação do universo e nas segundas a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Ante o intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha manter contato conosco através da conversação, aduzi com interesse. Estou impressionado. Comove saber que, sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Efetivamente não poderia ser de outro modo. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que consubstancia os tesouros do Senhor com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimo do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a sua própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados no amor e na sabedoria
com que em futuro remoto lhe retrataremos a glória soberana. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano em terras e casas, títulos e favores, prerrogativas e afetos, arrastando por toda a parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sanzio registrou meus pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Realmente, filhos meus, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhes são adjudicados pela providência divina por determinado tempo, de vez que a morte funciona como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidades em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores da experiência. E do quilate de nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Com licença, amado instrutor. A face da gravidade de que a lição se reveste para nós, o que devemos entender como sendo o bem e o mal? Me desculpes, filhos meus, mas evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos antes de tudo simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem é o progresso, e a felicidade é a segurança, e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para o nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta.
O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele em particular se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? É muito difícil penetrar os sentidos das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta de começo jaz encerrada no embrião, e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo a planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica, e também com o tempo a alma desabrocha o sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento, e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida, e por isso mesmo já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Nossa mente guarda consigo em germe os conhecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pévide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. E não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta, já que trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações,
Não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar libertação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Como não? Não poderia ser diferente. Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária. Acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade da enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Por um acaso dispomos de algum meio para escapar à justiça? Da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Figuremos, por exemplo, um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através dos fenômenos a que podemos chamar de circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. O esclarecimento era valioso, e por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação?
como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos. De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a libertar-se tão depressa quanto possível. Lembremos novamente ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sobre constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido. Mas se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na terra a arma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. E quando, Sr. Sanzio, a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes junto daqueles que recomeçam a luta humana? Sem dúvida, meu filho. A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador a quem nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constitui o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superará os seus perigos com desassombro e valor. A explicação alcançava-nos a mente qual réstia de sol penetrando um cubículo escuro. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne? Perfeitamente. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais, até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação,
nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Essas dores, angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência, à ponderação e à meditação, à serenidade e à doçura. As mentes infantis, ainda mesmo na senectude das forças genuinamente materiais, continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos com o que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, preparando assim com louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior. Concluí pelo olhar de Druso que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se, e por isso aventurei ainda uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que por sua natureza e extensão exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sim, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mais se nos dilata o poder mnemônico. Avançando em lucidez, abarcamos ainda mais amplos domínios da memória. Assim é que depois de largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas. E por isso, vemo-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas, mas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção. Sanzio fitou o diretor da casa como a dizer-lhe que o horário se esgotara, e Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais, e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inolvidável reunião. O estudo na mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos fora oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio,
a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. E após 6 dias sobre a reunião em que ouvimos a palavra de Sâncio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe diriam respeito. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que juntos atenderíamos ao problema agindo em cooperação. A nobre criatura, depois de saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível por ajudar ao filho que deixara na terra. Alzira nos informou que Luís, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Sob teimosa vigilância dos tios desencarnados que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha a larga fortuna sem aplicá-la em coisa alguma. Enamorara-se do ouro com extremada volúpia. Submetia a esposa e 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo fazia por defender e multiplicar. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe se viciarem a mente, conduziam para a fazenda usurários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe agravarem a suvinice. Luís, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera por isso o contato com a dignidade social. Tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxara a própria apresentação individual e encravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Em seguida, Alzira, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que após 6 anos sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no Lago Terrível. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase 3 lustros, e por 20 anos precisamente padecia nas trevas. Luís dessa forma alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Ante a palavra do assistente que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. E como até então não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos 2 netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamo-la nós 3 até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Avizinhando-se do leito e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração.
As lágrimas borbulhavam-lhe incoercível dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, se reajustavam pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia junto ao esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. E diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, conchegou-lhe o busto de encontro ao colo, à maneira de abnegada mãe procurando conservar entre os braços um filhinho doente, e levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou o humilde segundo a sua. Compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhor, que ninguém te dirige de balde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz e, além da paciência com que lhe suportaste os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificaram na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos enovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal, sou-lhe partícipe das responsabilidades e identifico-me associada ao crime, também eu. Meu esposo, mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ser tido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos, menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro e o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão. Mas para nós, é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho de seu coração. Como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe. Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faz-nos voltar juntos à carne em que deliquimos, para que possamos expiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo, como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra, e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos, estrela de nossa vida,
Arranca-nos da escuridão do Vale da Morte. Diante de nós o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroara-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio descerrou desmensuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e bradou tomado de selvagem contentamento, chamando-a pelo nome. Alzira, Alzira. Ela conchegou de encontro ao peito com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas a um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e, fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu, mísero pecador em luta por sanar minhas deficiências. E contemplando Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída e explicando prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que no momento aprazado nos ausentamos, os 4, devorando o caminho que, para a nossa companheira, representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali este ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava a sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos e as varandas imundas falavam sem palavras da desídia dos moradores. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença uma das outras.
Com o visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio notificou-nos em surdina, dizendo que aqueles eram especuladores avarentos desencarnados, trazidos ali por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de seu filho. Senhor Silas, eles não podem nos enxergar? Não, André, eles não podem nos enxergar. Com certeza nos identificam à chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se macumunam. Não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhe os interesses. Isso quer dizer que, se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção? Exatamente. E por que não fazer isso? De certo, não colaboraria com o nosso trabalho, facilitando-nos a ação? Não nos seria lícito desperdiçar tempo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos e ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Com efeito, entramos, e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, e notei que o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos. Ali deixamos sob a custódia de Hilário, que, evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos antes de tudo saber ouvir, e que em razão disso procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto queria Silas dizer, e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Este é Luiz, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver, e tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por cérebros invisíveis, dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou: Quem são vocês? Nós somos amigos. Nessa casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro,
para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Certo porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim. Quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, muito bem. Assim está melhor. Estavam satisfeitos com aquela resposta ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhes sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: Fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens. E aqui estamos para o desforço justo. O maldito acreditou que a morte lhe apagaria. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele se fosse amparado por outras influências? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. E com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos, nos disse: No entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos, assassinaram-nos. E o que vocês desejam que eles façam? Eles hão de pagar, e pagarão muito caro. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Nota: André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos versículos 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudar a pagar foi bem aceito, porque eles queriam receber. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as suas dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera, e com a argumentação despretensiosa e límpida,
lograra a inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Clarindo perguntou, um tanto com medo: Caro amigo, que considerações são essas? Não estou entendendo mais nada. Será você algum padre disfarçado? Intentará porventura a nossa modificação? Engana-se, meu amigo. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. Pela sedução do dinheiro também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna, cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando-se a verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa, e por isso tacitamente nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Falou-nos que pretendia dizer algo de sua experiência, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria célere como quem se propunha transportar-nos à oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia a se lhe irradiar do semblante, observaram-nos submissos. E Silas começou a narrativa em voz pausada. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo que herdara dos avós consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios da profissão
mas profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma sorte, lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia, bondosa, para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo a zinhavre da usura, e reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso buscou estimular meu gosto pelo estudo de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus, ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física vitimada por um acidente de angina. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora a ele detestada recordação, e não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Recolhi-me à intimidade doméstica de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava para meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Assim mesmo, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Aida, uma jovem da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico, e tomando-a por aventureira comum à caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Apesar das carinhosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social de que Aida não pretendia afastar-se. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então a necessário repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxera a existência, de modo algum me resignaria a partilhar a herança
com a mulher que aos meus olhos indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. O assistente fez longa pausa enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava? Ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto nosso amigo, como que se desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu relatando. Passei então a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar Aida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como dar-lhe um fim sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse Aida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteiro. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia namorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida não me percebeu a manobra, e embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhe as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo, e mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou o empurrão mais forte, e meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes,
procurando seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para nossa equipe familiar. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem na maioria guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prossegui em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. E ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido e impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. E pela primeira vez minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor. E em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa em longa viagem de recreio. Mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguia aliviar-me as chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca, e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem tentando imerecida fuga mental. Até que numa noite inovidável para mim,
na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor. Tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera. E o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera a minha madrasta que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem da mente algemada as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação, e unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Como veem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Foi Clarindo quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente que emudecera qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Mas você voltará então para a carne assim tão breve? Oh, quem me dera, amigo Clarindo, a aventura de regressar tão apressadamente quanto possível. O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha libertação moral. Mas como assim, Sr. Silas? Sim, André. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos, o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade. Mas também a Hilário e a você que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos. Porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Vali-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver pelo menos uma parte a nossa imensa dívida. Seu pai? Referiu-se a seu pai? Sim, como não? Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral em busca do levantamento de Aida. Sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade,
Meu genitor envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas, e ambos na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, nos recolherão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas. Consoante nossas aspirações que o céu protegerá, à face da magnanimidade divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço para consagrar minha beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano em necessário refazimento, sem dúvida renascerá em franzino corpo físico junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Serei-lhe assim não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas. E talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. E como eu não desejava perder o fio do ensinamento, dirigi-me para o nosso amigo considerando. Senhor Silas, disse você estar aguardando em comunhão com o genitor a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a alegação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim, André. Desconheço onde ela está sitiada. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda? Não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar? Inegavelmente, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual acontece entre os homens, também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Na terra, por muitos nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere quando devamos espiar algum crime, e nossos melhores amigos não podem avocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infligido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas em verdade o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Leonel e Clarindo ouviam-no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Refletimos todos alguns instantes, e por minha vez voltei a considerar. Mas podemos supor que todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito. Sim, de certo. Mas em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamo-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste.
O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam, clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas. E a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento a lhe castigarem o coração em benefício das suas vítimas e dos irmãos cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus! Pensa então comigo mesmo. Quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto? Você tem razão, André. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas desavenças e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Clarindo, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu-o em seus braços. O desditoso irmão de Leonel queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após voltamos, mas nem Hilário e nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio.